Boa noite, amados irmãos. Tínhamos uma criança aqui pedindo para orar no próximo domingo. Louvado seja Deus. Muito bom ver os pequeninos, desejo de orar. E nós começamos a preparar os pastores da igreja, os líderes e principalmente os crentes nessas oportunidades de participarem do culto ao Senhor, de participarem ativamente do culto ao Senhor. Nós estamos celebrando aí os 500 anos da Reforma. Este é um domingo, aproveitamos para antecipar aí em 2 dias, mas o dia 31 é o dia que nós completamos os 500 anos da Reforma Protestante. Há uma lei em nosso país que o dia 31 não é dia de bruxa e nem de bruxaria, é o dia do Evangelho. Na verdade, todos os dias é o dia de pregar o Evangelho, mas é o dia do Evangelho e do protestante. Então, é uma oportunidade de você sempre dizer lá na escola: olha, meu filho não participa dos eventos da bruxaria, é dia do Evangelho. Se você quiser, mande uma Bíblia na mochila dele, para ele no dia do evento, falar: é o dia da palavra. É o dia da palavra. Louvado seja Deus. Aí, esta lei é uma lei importante. Interessante que Martinho Lutero, algumas coisas marcavam a vida daquele homem. Pelo menos duas coisas marcaram a vida de Martinho Lutero. Que foi o homem que acendeu o pavio ali que faltava para a explosão da Reforma Protestante. Havia por muitos séculos já, e muitos anos, inquietação. A igreja havia abandonado a palavra de Deus, já não era mais a igreja de Cristo, já não havia mais o evangelho nos púlpitos, não havia exposição das escrituras, havia bulas papais conduzindo o povo à idolatria e à venda de indulgências. O evangelho não era ressoado, mas havia inquietação, tinha crentes. Louvado seja Deus, sempre tem um povo fiel ao Senhor. 2 coisas marcavam a vida de Martinho Lutero. A primeira dela era a oração. O avivamento que aconteceu no século XVI, o avivamento da palavra, foi encabeçado debaixo de muita oração. Quando Lutero pregou as suas 95 teses, esse homem já tinha gastado muitas lágrimas diante do Senhor. Então nós que somos presbiterianos, louvamos a Deus pela oportunidade da palavra, somos a igreja da palavra, somos e devemos ser a igreja da oração, porque a reforma aconteceu porque havia um mover de Deus, por gente que encheu o cálice de Deus, orando. Segunda evidência em Lutero era a palavra de Deus, o valor que ele deu à palavra do Senhor. E por isso, quando nós juntamos aí, como a gente faz com Durepox, aquelas 2 partes, né? Oração e a exposição bíblica, muitas coisas poderosas acontecem. É isso que nós precisamos evidenciar na vida da igreja. Crentes fervorosos na oração e que se alimentam, meditam da palavra do Senhor. Num dos hinos que nós cantamos aqui, tem uma referência a uma das defesas de Martinho Lutero perante a Dieta de Worms, que foi um concílio do qual ele seria julgado, onde ele precisava negar ou retirar as teses que ele tinha pregado, que deram início à reforma. E diante do julgamento, a resposta de Martinho Lutero foi muito sábia e muito cristã, muito bíblica. Não é justo e nem honesto agir contra a própria consciência. A minha mente está cativa à palavra de Deus. Então, quem vai me nortear é a palavra de Deus. Então, a partir da palavra, convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Nós vamos continuar nossa conversa do versículo 15 ao versículo 23. Livro ou carta de Paulo aos Efésios,
capítulo 1, do verso 15 ao verso 23. Vamos fazer assim, vamos ficar de pé e vamos ler esse texto. Vou aproveitar a Assembleia para nos auxiliar nesta leitura. Será colocada aqui agora. Não podemos perder uma oportunidade de ler a palavra de Deus. Nós vamos inculcando ela. Ela vai para a sua mente, ela vai descer para o seu coração, e ela vai produzir algo maravilhoso na sua vida. Você vai precisar da palavra, e a hora que você puxar, a sua arma vai estar carregada da palavra de Deus. Se você não lê, você não medita, você não vai ter nenhuma bala para tirar no dia. Mas se você lê, se você recebe a palavra, você vai estar sempre pronto para fornecer quando for solicitado. Vamos ler juntos? Por isso, amém, Pai. Esta palavra lida é a oração que eu faço agora, Senhor, sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Senta, meu amado irmão. Depois de descrever as riquezas outorgadas do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a sua igreja, aí nos primeiros 14 versos deste texto, quando Paulo procura revelar aos crentes, né, daquela época e de todos os tempos, nós fomos alcançados assim, Lutero na sua geração, quando ele tenta descrever a nossa alta posição em Cristo Jesus, e dentro dessa carta a ênfase é o que nós somos em Cristo e o que nós podemos fazer em Cristo Jesus. Primeiro, Paulo vai citar no capítulo 1 de que essa alta posição, ele começa a falar da pessoa do Pai, aquele que nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, da pessoa do Filho de Deus que nos redimiu dos nossos pecados e nos deu uma herança nos céus. E ele fala sobre o papel do Espírito Santo que nos sela para o dia da redenção, que é a nossa segura garantia de que nós vamos entrar no céu, de que somos filhos de Deus. Agora, é como se Paulo estivesse virando aí uma chave, ele vira essa porção para explicar o porquê. Ele falou dessa alta posição em Cristo. E ele começa com o termo sobre esses crentes que creram e viviam agora com fé nesse Senhor Jesus Cristo. O que essa primeira porção relatava, e ele inicia assim: por isso, versículo 15, por esta razão, por este motivo, ou seja,
aquilo que ele descreveu sobre as riquezas que nós temos em Cristo, numa obra inteira de participação do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, ou seja, o Deus triuno. Agora Paulo vai mencionar as notícias que ele estava recebendo, coisas que ele estava ouvindo, ele estava preso, a respeito desta igreja, sobre a vida e sobre a fé, sobre o que eles criam e sobre aquilo que eles estavam vivenciando a respeito do Evangelho de Deus, aquilo que estava chegando aos ouvidos de Paulo, que ele estava recebendo então na prisão acerca da vida daqueles crentes. Então ele começa aí, e você pode acompanhar, nós vamos citar vários termos nesse texto. Ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé, aqui há um termo aqui, piscis, que é a respeito da confiança em Deus. Onde estava a convicção daqueles crentes? Aqueles que tinham uma convicção plena na pessoa de Jesus, aqueles que tinham mudado a sua vida, a sua rota, para confiar somente na pessoa de Jesus, aquilo que estava sendo evidenciado na vida desses crentes, que estavam agora firmados em Cristo, desde que foram justificados em Cristo Jesus. Então essa é a virada de chave de Paulo. Olha, essa alta posição que nós temos em Cristo é por causa da fé nele. Se você não crê em Jesus, você não está nessa posição. Então, por esta razão, este é o motivo. E ele passa agora a discorrer durante toda a sua carta, a forma como eles estavam vivendo, como eles estavam testemunhando. Paulo diz que eles tinham uma vida de comunhão. Ele usa um termo aqui, diz que olha, a fé que há em Cristo Jesus nosso Senhor e o amor para com todos os santos. Aqui ele usa a palavra ágape, amor fraternal, amor de irmão, amor que liga os crentes na mesa do Senhor Jesus, na ceia do Senhor Jesus, de serem o mesmo pão. Um amor intenso é a maneira como os crentes seriam conhecidos como discípulos de Jesus. Aquilo que Paulo estava evidenciando, essas são as notícias que o apóstolo Paulo está recebendo. Essa é a marca que os discípulos de Cristo possuem, são conhecidos pelo amor que têm uns pelos com os outros, são conhecidos na vertical pela fé, na horizontal pelo amor. Lembrou da cruz aí? Na vertical pela fé, firmada em Jesus. A confiança do crente é toda em Cristo Jesus. O justo viverá pela fé, mas o justo se relaciona pelo amor. É pistis e é ágape, relacionamento e a crença, aquilo que nós cremos e aquilo que nós vivemos. É isso que deveria alegrar aqueles crentes, o relacionamento profundo. E agora Paulo, ouvindo estas notícias, ele começa uma oração. E antes de eu começar a oração do apóstolo Paulo, hoje pela manhã nós tivemos uma grata surpresa, uma bênção, receber o nosso irmão missionário Josafá, de manhã, um homem com experiência com Deus impressionante, fora da caixa. Ele não cabe em nenhuma agência missionária, porque ele não tem o perfil. Ele é o cara fora da caixa, que Deus colocou aí para ser uma referencial. Não sei se vocês ouviram aqui, quantas milhares de pessoas Deus usou aquele homem. Mas uma das marcas na vida dele, e as pessoas que eu conheço e conhecem ele, todas elas testemunham o tempo de oração. Como aquele homem ora, o tempo que ele gasta de oração. Que tipo de oração? Eu tenho falado aqui durante esse ano, pelo menos alguns sermões eu já preguei sobre isso. Não é a oração consumista da igreja moderninha. É a oração que eu faço, e eu fiz hoje pela igreja, é o que está nesse texto. Não é a oração pelas necessidades materialistas, imediatas, dos quais nós nos movemos
possivelmente 95% do tempo da nossa fé se baseia em necessidades. E temos, ou não recebemos porque pedimos mal, porque não aprendemos a orar como deveríamos orar, nem pelo tempo e nem pelo conteúdo da nossa oração. Temos uma dificuldade imensa de orar por coisas de níveis mais altos. Interessante que a carta de Efésios, Paulo nos tira, eu falei domingo passado, de um nível baixo de cristianismo, de evangelho, e eleva os crentes. O Senhor Deus nos tira de um plano carnal, e Ele coloca em outro nível, aquilo que nós somos em Cristo Jesus. O que nos faz assentar em lugares celestiais. O que nos tira de uma esfera de comodismo e coloca numa esfera de ação ilimitada da mão de Deus. Esta é a oração que Paulo está fazendo aqui. E ele inicia esta oração dizendo que a sua vida é uma vida perseverante na oração. Diz ele, não cesso. Não cesso. Ou seja, eu não desisto, eu não restringo, eu não diminuo, eu prossigo apesar das circunstâncias. Interessante que o que move o Paulo a orar não é as circunstâncias. Talvez seja a nossa. Apertou o calo, a igreja enche. Não é isso? O crente ora mais. Bateu uma enfermidade na família, uma crise no casamento, um problema nas finanças. Eu sei que quando a gente não tem uma vida normal de oração, Deus providencia ela para a gente. Dá uns meses para a gente orar, não é isso? Se não ora para ter comunhão, vai ter que pedir alguma coisa. É só tirar. Não é isso? É só tirar. Tira a saúde, tira o emprego, tira o comodismo, alguma coisa acontece, e aí nós temos que orar. O bom é quando nós aprendemos sem a vara, não é isso? A obediência sem a vara, por prazer. Antes de pedir para lavar as vasilhas, elas já estão lavadas, não é isso? O sujeito que come, põe o prato na pia e sai. Não. Comeu, lava, sabe? Essas questões de fazer não somente o ordinário, mas fazer ir além, por prazer, por querer participar das coisas de Deus. Mas quando a gente não aprende assim, Deus usa outros meios. O melhor é aprender com alegria. E a oração do apóstolo Paulo, se você vai acompanhando o texto, diz que ele não cessa essas orações, e essa oração é gratidão. Gratidão a Deus pela vida daqueles crentes. Pelo que Paulo evidenciou no evangelho que ele levou a eles, na formação que ele deu àquela igreja. Quem conhece a história de Paulo com a igreja de Éfeso, a igreja plantada pelo apóstolo, solidificada no evangelho, ele preparou aqueles líderes, por aqueles líderes ele orou, chorou, viveu. Podemos dizer que era uma igreja que ele amava. E a oração é de gratidão por aquela igreja. E a partir daí, acontece o conteúdo da oração de Paulo. Ele começa com gratidão, mas ele diz assim, fazendo menção, acompanhe no texto, por favor. Fazendo menção de vós nas minhas orações, ou seja, lembrando de cada um nome por nome, todos do corpo são importantes, precisam ser considerados em nossas orações, em sua individualidade, cada um. Paulo não é atacadista na oração, ele é varejista, ele é personalista. Paulo identifica o indivíduo em suas reais necessidades. Esta é a oração do apóstolo Paulo, fazendo menção de vós. Não é orando, Deus abençoe os Efésios, mas ele está dizendo, Senhor abençoe o João, Senhor abençoe o Manuel, Senhor abençoe o Joaquim, abençoe a Maria, abençoe a Marta, é visitando cada um em seus lares. Havia um importar-se. Nós somos chamados para sermos altruístas em nossas orações, a dar nome. Nós costumamos pecar no varejo e pedir perdão no atacado. Sabe como é que é isso?
Chega no final do dia, Senhor Deus, perdoa todos os meus pecados. Você que não der nome para eles não, para ver se Deus vai te perdoar. Dê nome para os seus pecados. Você pecou, foi um por um? Olha a tendência nossa. Criamos uma esfera de fazer disso nossas orações também. Deus, eu vou orar por todos os países do mundo, quando nós oramos de manhã. Senhor Deus, abençoe o planeta inteiro. Amém. Acabei de orar. Vai ter com uma formiga preguiçoso. Por quem você orou mesmo? Quem vem na sua mente? Quais eram as necessidades? Você conhecia? Você de fato se importava? Paulo está tratando essas coisas. Eu me importo com esta igreja, faço menção eternamente no coração aqueles por quem Ele está intercedendo, e orar por aquilo que de fato irá abençoá-los. Essa é a primeira oração de Paulo nesta carta. Ele faz duas orações, e ele utiliza nesta oração termos superiores, é alta posição, é um outro nível de oração. Ele podia lembrar das pessoas e fazer a oração das necessidades materialistas mais rápidas, mais emergenciais. Assistir e resolver o problema. Amanhã ele vai passar fome de novo, amanhã a enfermidade vem de novo, sabe? Amanhã tudo vai acontecer de novo. É outro nível. Os valores do conteúdo da oração de Paulo são outros. Paulo está orando para que os crentes amadurecidos na fé, e ele vai nos ensinar isso, continuem crescendo espiritualmente. Não parem. Às vezes nós até levamos a pessoa a Cristo. A dificuldade nossa é o discipulado. É andar com alguém. É andar mais uma milha. É ensinar o beabá. É alimentar na palavra. É andar dia a dia com o outro. Muitas vezes somos apenas evangelistas das multidões. Pregamos e saímos. O trabalho do pastoreio é esse, todo dia. É o vigiar mesmo. É o cuidar do rebanho, é o aproximar. Paulo faz esse tipo de oração, a oração que é do cuidado, para nutrir, como a gente faz com uma planta, que a gente rega todos os dias. Essa é a evidência desta oração. Paulo então não ora apenas pela salvação, ele ora para o crescimento dos crentes em Cristo Jesus. Crescimento dos crentes. A maturidade cristã deve ser o alvo das nossas orações, até que Cristo seja formado nas pessoas. Há um processo. Há um processo. A gente não pode abandonar no início do processo. A gente precisa alimentar até o final do processo. E Paulo aqui nos ensina os valores eternos pelos quais devemos aprender a orar. Três grandes do que está descrito em todo o contexto. Em primeiro lugar, Paulo nos ensina a orar por enchimento do Espírito de sabedoria. Versículo 17. Olha comigo aí. O primeiro ensino de Paulo para nós sobre oração é por enchimento do Espírito de sabedoria. Versículo 17. Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo pede que o Deus Pai dê aos leitores espírito de sabedoria. A palavra aqui é Sofia. Sofia. E já sabemos que o significado de Sofia é sabedoria de coisas profundas de Deus. Não é no cascalho dos relacionamentos, é lá onde está o ouro, onde estão as pedras mais preciosas, é o descortinar dos tesouros escondidos de Deus. É para que os crentes cresçam, amadureçam, aperfeiçoados no conhecimento de Deus. Não é apenas conhecer porque Deus amou o mundo. Isso é básico. É muito mais que isso. A oração do apóstolo Paulo é por um aprofundar, é para serem enchidos. Ele continua usando, ainda no versículo 17, um outro termo. Ele diz no espírito de sabedoria e de revelação. Aqui a palavra é Apocalipse. Ele usa Sofia e usa Apocalipse
para falar aos autores originais aqui, daquilo que eles ainda não tinham na mente, mas que viria. Isso é Apocalipse. Aquilo que eles ainda não podiam desfrutar naquele momento, mas é o que iria acontecer. Aquilo que seria revelado. E ele complementa essa porção desse versículo 17 dizendo, no pleno conhecimento dele, ou seja, só vai ser possível isso se os crentes tiverem um pleno, um claro entendimento, conhecimento da pessoa de Jesus. Se não aprofundar suas vidas no conhecimento da palavra de Deus, não vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Tem que aprofundar, tem que mudar o nível. Tem que mudar o nível. Às vezes a gente fica no beabá cristão, aprendeu o breve catecismo, não lê mais, não estuda mais, não cresce mais, não ora mais, não busca mais. É o crente que está satisfeito. Aí ele vai tornando o crente S, salvo, sentado, sossegado, suviano, safadão. E ele não aprofunda, ele não cresce. Paulo está orando, e essa é uma oração que precisamos aprender com o apóstolo Paulo, é pelo aprofundar, é por ser cheio do Espírito de sabedoria. Paulo agora roga que essa igreja possa aprofundar, então, nesses conhecimentos eternos. Para isso, para que isso aconteça na igreja, requerem certas condições. Primeira condição, é necessário ter um povo que pense. Nós somos chamados de presbiteriano por isso. Um povo que pensa. Um povo que estuda a palavra de Deus. Um povo que medita na palavra de Deus. Um povo que ora de acordo com a palavra de Deus. Isso exige queimar fosfato, irmão. Se afadigar na palavra das Escrituras. Não é sair no domingo, depois de um bom sermão, achar que você recebeu alimento para a semana inteira. Começa a queimar fosfato durante a semana. Por que Deus trouxe essa palavra? O que eu posso aplicar na minha vida dessa palavra? O que eu vou decidir a respeito disso? Como é que eu vou viver? Porque senão eu só vou acumulando no meu HD aí, conhecimento que Deus vai me cobrar, porque eu não pus em prática. E aí, a Bíblia deixa de ser regra de fé e de prática, talvez só de crença. Crença sem substância. E nós declaramos, nós os reformados, que a Bíblia para nós é a palavra de Deus, ela é regra de fé e de prática. Eu ouço, eu leio, eu medito, eu recebo essa palavra e eu obedeço. Eu tomo decisões pautadas na palavra de Deus. Outra condição, é necessário possuir o ministério que ensina. A exposição pública das Escrituras é a maior ferramenta de edificação da igreja. É onde o pastor precisa se afadigar, é na palavra. Eu preciso visitar, eu preciso fazer um tanto de coisa, mas aquilo que eu preciso gastar mais tempo na igreja é na palavra. Os pastores, os líderes, os presbíteros precisam se afadigar na palavra e na oração. Sabe por quê? Porque as demais coisas serão consequências daquilo que Deus vai fazer através da palavra. Senão, eu vou ficar aqui 10, 20 anos, sabe fazendo o quê? Enxugando gelo. Se Deus não direciona a igreja pela oração e pela palavra, nós vamos ficar enxugando gelo, achando que estamos agradando ao Senhor e dizendo assim: tenho porém contra ti, tenho porém contra ti, tenho porém contra ti. E a gente achar que está fazendo a vontade certa. Ou como a igreja de Laodiceia, achando que a gente é uma igreja bonita, forte, abençoada, está tudo indo bem, Deus dizendo assim: você é pobre, cego e nu. Tudo que você faz me desagrada. Apesar de ser bonito, pomposo, apesar do coral, da banda, do grupo de louvor, das mulheres, dos adolescentes, dos jovens, tudo isso não me agrada, porque estão fazendo tudo menos do que eu pedi. Pensa só, se a gente não está em sintonia com o chefe, você pode estar fazendo uma atividade bem feita, e ele falou assim: mas não te pedi para fazer isso. Eu não sei se você já tentou agradar seu patrão em alguma vez e fez alguma coisa e ele falou assim: eu não te pedi para fazer isso. Era apenas para você fazer aquilo.
Eu lembro no seminário de um colega que fez um trabalho no seminário muito bonito. Ele achou que ele estava ainda na 8ª série e que ele podia usar cores de canetas diferentes, sabe, no trabalho. E o trabalho dele ficou bonito, gente, ficou desenhado, pintado, né? Além do resumo que ele tinha que fazer, ele resolveu colocar algo a mais no trabalho dele. O professor pegou assim, ó, arrancou aquelas páginas, pegou, você fez só isso de trabalho? O que eu te pedi era isso aqui. O restante era só capa. Era só enfeite. Ele falou assim, eu não vou te dar nota pelo que você enfeitou, vou te dar nota pelo que você obedeceu. E mediante que você obedeceu, é 3 no máximo que você ganha em 10. Entendeu aí? De tudo que Deus pediu para a gente fazer, a gente fez tudo menos aquilo que Ele pediu. A oração de Paulo, então, é isso. Não nos interessa o que pensa o pregador. O que nos interessa é o que Deus diz em sua palavra. E a palavra nos chama a atenção aqui nesta noite, que nós devemos aprender a orar para sermos enchidos pelo Espírito de sabedoria, para discernir os caminhos, as decisões. Paulo ora pela igreja, olha, o nível é outro. Muda seu nível de oração. É o que Paulo estava dando a esta igreja. Em segundo lugar, Paulo nos ensina a orar por iluminação dos sentidos espirituais. Verso 18. Dizer, iluminados os vossos olhos, ou os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, os santos. Versículo 19, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo ora por uma revelação e por conhecimento mais pleno de Deus. O cristão, ele precisa crescer na graça essencial, senão ele vai passar a discorrer sobre processos que não agradam a Deus. Ele precisa ter os seus sentidos abertos, iluminados, para ele entender a vontade de Deus, senão ele vai ser um homem carnal, um homem natural, o qual as coisas não se discernem. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Tem que abrir os olhos. Nós temos que orar, Deus, abre meus olhos para que eu possa ver aquilo que o Senhor quer me mostrar, aquilo que está oculto. Eu quero ver o apocalíptico do Senhor, aquilo que o Senhor quer para a minha vida, que eu não estou vendo ainda. Talvez eu só vejo por coisas materiais, eu estou brigando por aqui agora, e o Senhor está querendo me dar coisas mais altas, superiores. Eu estou brigando por aquilo que o Senhor não quer. Nós nos contentamos com tanto cascalho e perdemos o diamante. Perdemos as riquezas. Falta a iluminação dos sentidos espirituais. Ele diz, iluminados os olhos do vosso coração. O coração, nas Escrituras, é o âmago, é o centro da vida. O Espírito Santo é quem põe luz nos nossos sentidos, luz no nosso coração, nas nossas faculdades, para conhecer, para decidir. Os olhos do nosso coração precisam ser abertos, descortinados. Senão nós vamos ficar cegos, orando, fazendo. E no final, Deus falou assim, não era isso que eu queria para você. Paulo está orando para essa igreja, para que Deus mude a visão. É como se Paulo estivesse enxergando tudo e o povo estivesse cego. Todo mundo com catarata, mas o apóstolo não. Todo mundo cego, enxergando turvo, não enxergando de maneira clara, e ele enxergando tudo. Há um episódio nas Escrituras muito interessante. O moço de Eliseu, possivelmente era Geazi, era um servo que auxiliava ali. Certa feita, os sírios acamparam em redor da casa de Eliseu. E quando o moço saiu para fora, possivelmente acordou de manhã, foi dar uma espreguiçada para lá de fora, quando ele deu uma olhada, tinha um exército acampado para lá de fora. E foram buscar quem? Eliseu. Se pega Eliseu, pega os funcionários também. Ele entra para dentro da casa desesperado. Eliseu, Eliseu. Os exércitos inimigos estão aí. Nós estamos fritos. Eliseu fala assim, rapaz, maiores são os que estão conosco que eles estão com eles. O rapaz fala assim, ele não está entendendo. O rapaz volta lá fora, dá uma olhada de novo. Quem está lá? O exército. Volta desesperado. Está tudo aí de volta, vão acabar com a gente, vão destruir tudo.
Aí Eliseu faz uma oração, fala assim: ó Deus, abre os olhos desse moço. A catarata espiritual cai. Os sentidos que estavam embotados se tornam cristalinos. E ele sai para fora e vê um exército do céu acampando ao redor do que o teme e o livrando. Ele viu o livramento do Senhor. A visão dele era fatalista, era carnal, era atrofiada. Paulo está orando aqui para que Deus ilumine os nossos sentidos. Essa é a oração que nós devemos fazer, orar um pelos outros. Deus, abre os olhos, os nossos olhos, para vermos as suas grandezas. Para fazer como o profeta Isaías, que se nós formos no templo, no ano do Senhor, e tiver um rei morto, nós vamos ver o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Nossos olhos, nossos sentidos estarão antenados, conectados ao trono do soberano, acordados, vivos no Senhor. E por qual motivo precisamos ser iluminados? Paulo responde: para saber, diz o termo, para saberes. Só quando Deus nos ilumina que nós podemos realmente saber o que Ele quer, que saibamos compreender qual a sua vontade, senão nós vamos continuar vivendo e orando na contramão da vontade de Deus. Deus ilumina minha mente em saber qual é o propósito do Senhor. Qual é o propósito do Senhor? Nessa nossa geração, foram construídos aí muitos equipamentos que facilitam o homem. Hoje você pode tirar uma foto assim de perfil, você pode no seu celular tirar uma foto panorâmica, que você pega assim, daqui e faz assim, ó. E sai tudo numa foto só. Já tirou essa foto? Ou você pode pegar um drone, sabe? E por cima. E ver o que está por frente, por trás. Ou você pode usar um ultrassom, um exame mais complexo. Não apenas subir a imagem, mas filtrar pelo que tem dentro. Discernir, esclarecer. Agora você tem que decidir o que você vai usar. Se você ora para ficar com os olhos tapados, para saber pouca coisa a respeito de Deus, é isso. Pedir e não receber, porque pedir mal. Pedir para esbanjar. Pede para ser cheio de Deus. Pede para Ele iluminar sua mente, seu coração. As coisas mudam. Pede para Deus: eu quero compreender as grandezas do Senhor, porque eu quero andar em obediência. O chefe vai bater lá no céu assim: era isso, rapaz? Era isso que eu queria que você orasse? E aí ele vai lá e trabalha, viu, Nilton? O sujeito começa a ver umas coisas que ninguém está vendo. Por que um sujeito atravessa um oceano, vai parar do outro lado, na Índia, não sabe nem falar nem a língua local, não fez curso para ser missionário, não foi nada, e Deus está usando? Eu não tenho dúvida, orando, Deus direcionou ele. Eu ainda creio que o Deus de Paulo, de Barnabé, é o Deus dos crentes hoje, que dirigiu a igreja de Atos dos Apóstolos, não tinha agência missionária, não tinha templos ainda construídos, mas tinha uma igreja viva que ia. Um Filipe que ouvia a direção do Espírito Santo de Deus e procurava um eunuco e evangelizava. Sintonia com Deus, sentidos espirituais ligados. O cara está vivo espiritualmente. Ele não está acomodado no caos, ele não faz apenas parte da foto, ele sobrevoa e vê a paisagem e diz assim: opa, tem mais coisas aqui. Ele não vê apenas o que está destruído, ele vê o Deus que constrói e reconstrói, o Deus dinâmico, o Deus soberano sobre todas as coisas. Paulo ora então por uma nova compreensão da esperança cristã, quando diz: qual é a esperança? Para saber isso, qual é a esperança do seu chamamento? A época em que vivemos se caracteriza por uma época de caos, de desespero. Não há esperança em nossa geração. A gente olha, parece que a coisa só está piorando. Se nós fitarmos os olhos nessa paisagem fatalista,
É só esperar a morte, irmão. Todas as famílias têm câncer hoje. Em todas as famílias tem problemas familiares. Em todas as famílias há crises financeiras. Em todas as cidades há mendicância, há prostituição, há drogas, há violência, há homicídios. Em todas as cidades há governo corrupto. O pecado aumentou, o amor esfriou. O que está faltando? Se você olhar só por essa cosmovisão fatalista, você não vai ver o que Deus está fazendo. Deus está governando. Nossos olhos não podem estar fitos apenas na tragédia, no mal, no morto, no defunto podre. Nossos olhos precisam estar firmados no Deus que chama, que está reinando, glorioso, que tem a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, e que levanta os mortos da vida ao vale de ossos secos. E diz qual é a esperança do seu chamamento. Ele ainda usa um termo interessante aqui. A palavra chamamento aqui, ela significa convite. Convite. Para dizer para aqueles crentes que eles já estavam convidados para uma festa final que ia acontecer. Vem em minha mente aqui. É a festa do Cordeiro. É a celebração. É a festa final. Ainda que estivessem vivendo diante de um caos, o que esperava para os crentes, e é o que espera para a igreja, é as bodas do Cordeiro. Não me espera um vale de ossos secos. Não me espera o caos lá na frente, um fim de coisas corrompidas, prostituídas. Não, porque aguardamos a redenção. No meu futuro, Deus já está sentado, governando e preparou todas as coisas. É por isso que eu consigo ser positivista, apesar do caos. Quando os meus olhos estão abertos, eu posso ter misericórdia por aqueles que estão vivendo, convalidos na minha geração, mas ao mesmo tempo eu sou vitorioso, porque eu sirvo o Deus todo vitorioso. A palavra chamamento aqui, eu já fui convidado para uma festa, eu vou entrar nela, eu já tenho um convite. Tetelestai, já está consumado. Aqueles crentes não tinham por que temer mais as circunstâncias, pois ainda que no momento estivessem diante do caos, eles tinham o convite do chamamento da plenitude de Deus. Não é a circunstância que governa o universo, é Deus. É Deus. É Deus. A esperança nas Escrituras é a certeza absoluta de um bem futuro. As coisas serão boas, perfeitas em Cristo. É o outro nível de oração. Você precisa decidir quem você vai ver. Qual será a sua visão? Com que câmera você vai tirar a sua foto? Só vendo o caos? Ou se você vai conseguir ver o rei que governa? E ele conclui esse verso dizendo: a riqueza da glória da herança, ou da sua herança nos santos. A herança do povo de Deus está garantida em Cristo Jesus. A igreja precisa conhecer e desfrutar dessa bem-aventurança futura. Tem algo garantido para nós. Precisamos orar uns pelos outros, para que os irmãos possam conhecer a herança que tem. Ainda que vivam na pobreza desta geração, vamos dizer assim, monetariamente, financeiramente, você tem uma herança que ninguém pode te roubar. O Pai preparou algo maravilhoso para você. Você é herdeiro em Cristo Jesus. Você vai desfrutar da parte dos tesouros, das glórias do Filho de Deus. Você é co-herdeiro com Ele. Outro nível de oração. A oração por iluminar os seus sentidos espirituais. Você não pode ser mais um no meio do caos. Não. Você não é um número. Você é um filho de Deus. Herdeiro das mesmas bênçãos de Abraão. E Ele te chama pelo nome. Pelo nome. Em terceiro lugar, Paulo nos ensina a orar por revestimento de poder. Revestimento de poder. 19 até o versículo 21, esse é o tema
do apóstolo Paulo. Versículo 19, ele começa dizendo: qual a suprema grandeza do seu poder. Aqui é o poder ilimitado de Cristo, que está acima de tudo, que sobrepuja tudo e a todos. Nós somos atingidos de maneira eficiente pelo poder de Deus ao crer em Jesus. Somos tocados, somos transformados, transportados, diz a palavra de Deus, de um império. Imagina o poder para fazer isso. Somos transportados do império de trevas para o império da luz. Houve uma batalha de poderes. Para alguém render-se a Cristo, houve uma guerra espiritual tremenda. Os demônios resistem à palavra de Deus, resistem, cega os entendimentos, os sentidos do homem. Nós pregamos, parece que nós pregamos a pedras, mas o Espírito de Deus despedaça, tira daquele vale de ossos secos e transporta, muda o coração. Uma obra maravilhosa de Deus. Poder, há uma batalha de força na nossa conversão. A vida suplanta a morte. O poder da ressurreição é muito maior do que o poder da morte. E as frases que vão seguir agora vão denotar, o apóstolo Paulo vai registrar em sua oração o poder de Deus sobre nós. E ele começa o versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. O próprio poder de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos está à nossa disposição, e nós precisamos experimentá-lo, vivenciá-lo, esse poder de Deus. O que tirou Jesus daquela sepultura, o poder que removeu a pedra, que fez o morto de 3 dias ressurgir, glorioso, é o poder dado à igreja. É o poder de Deus para ser conhecido, fazendo assentar à direita. Paulo ora pensando aqui no Salmo 110, que vai falar lá que o rei vai colocar todos sobre os seus pés e será sentado à destra do Pai. Paulo escreve tendo em mente o Salmo 110, o Cristo assentado à direita. E ele diz mais, os lugares celestiais. E essa é a segunda vez que Paulo usa esse termo nessa carta, das 5 que ele vai usar aí durante a carta. E esse sentido é um sentido bem evidentemente local. O Senhor Jesus está literalmente, corporalmente no céu, assentado num trono. Não é figurado não, irmão, ele está governando, com todo o poder e glória. Não há honra maior em todo o universo do que a do Filho de Deus, o qual as vestes de as abas de suas vestes enchem o templo. Não há glória maior do que a do Filho de Deus. No versículo 21, esse que submete a Ele todas as coisas, diz assim que Ele está acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. 2 termos pelo menos aqui, principado e potestade. Que é isso? Principado vem aí de início, origem, começo, início de um movimento, líder de início de um movimento, ou centro de comando do navio, era a ponta do navio, o primeiro lugar. Isso é principado, onde tem comando. Potestade, aqueles que têm não apenas comando, mas poder para julgar. De um modo geral, principados e potestades são aqui os seres celestiais que têm prominência no reino espiritual, sejam maus ou sejam bons. É o movimento que a gente não vê, mas que está aí, são as batalhas espirituais. Daniel diz que orou.
Mas diz que Satanás resistiu às orações de Daniel. E quando Gabriel veio trazer notícia, diz que ele teve resistência, por isso demorou a resposta às orações. O cálice não enchia. Havia uma batalha espiritual. Acima de todo principado e potestade. O todo aqui tem um sentido de cada, ou seja, cada espécie de seres celestiais, sejam anjos, decaídos ou não, sejam poderes, forças, senhorios, dominações, ou qualquer um que se personifique em poder, agora ou depois, aquilo que se diz acontecer, cada um está sujeito ao poderio soberano do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, está debaixo de um poder maior. Paulo está orando, olha, nós vamos ser revestidos desse poder. Há um nível mais alto em nossas orações. Paulo está dizendo, sai da carne, entra no Espírito na sua oração. Seja crente, seja vigoroso na sua oração, creia. Nós estamos lutando uma batalha de titãs com espada de madeira. Paulo vai terminar lá falando sobre as nossas armas, né? Nós vamos ainda chegar lá nesse texto. As nossas armas não são carnais, nossas armas são espirituais, forjadas em Deus. Ele tem nos dado essas armas de batalha, poder. Em outras palavras, Paulo escreveu aos Filipenses, está no capítulo 2, se você quiser abrir, versículo 8 a 11, quando ele fala da exaltação de Cristo, diz assim, olha, ele vai falar sobre esvaziamento e o enchimento, né? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas diz assim, pelo que também Deus, aqui é o Deus Pai, o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus Pai. Qual que é a visão que você tem de Jesus? Quem é o seu Jesus? O Jesus do apóstolo Paulo, Jesus das Escrituras, é um Jesus que reina. Reina. Ele não é um carpinteiro mais. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E diante dele se dobra todo joelho e toda língua tem que dizer, é o chefe. Como é que você tem orado? Ele continua, não só no presente século, o apóstolo Paulo, continua aí, versículo 21, mas também no vindouro, não apenas governa o que acontece nesse tempo, mas como em toda a eternidade, não há nenhum centímetro do universo que ele não esteja no controle, não há um segundo da eternidade que ele não esteja no comando. Jesus não tomou folga nenhum dia, ele vigia o que ele criou, ele governa, ele não saiu do trono para ir no banheiro, ele não é como o Deus dos Baals que tira férias, que dorme até mais tarde. O salmista vai dizer que não dorme o guarda de Israel. Se os sentinelas vigiavam e cochilavam, aquele que nos guarda, o guarda de Israel, não dorme. Diz que ele guarda a nossa saída e a nossa entrada. Quando estamos gozando das coisas boas do palácio, ou quando saímos da batalha, ele nos guarda. Enquanto Josafá falava hoje pela manhã, muita gente preocupada com o que vai acontecer no campo missionário, com medo de morrer, com medo daquilo. Amado, ninguém vai conseguir acrescentar um côvado no curso da sua vida. Você não consegue acrescentar um côvado, um dia, um minuto, no curso da sua vida. Mas você consegue desviar o curso da sua vida do centro da vontade de Deus. Isso você consegue fazer. Você consegue fugir da vontade dEle. Você pode, de repente, tomar um navio, e ao invés de ir para Nínive,
Você vai para Tarsis. Eis que tempestade vai te pegar. Eis que tem peixe grande para te engolir. Eis que você vai ser vomitado. Mas marchando você vai fazer a vontade de Deus. A história de Jonas é para falar de crente que quer sair fora do prumo de Deus. Não há 1 centímetro que ele não esteja presente, vigiando, cuidando, zelando. Não há 1 segundo que ele cochila. Quando ele chega na vila de Betânia, Jesus chega na vila de Betânia, há ali um povo de luto. Já faz 4 dias. Lázaro fede, já está na sepultura e foi lacrado com uma pedra. O discurso é: se o Senhor tivesse aqui, não tinha acontecido. Lázaro não tinha morrido. Não conheciam o poder de Deus. É o Jesus que chega assim, remove a pedra e que diz: Lázaro, vem para fora. Esta enfermidade não era para a morte, era para a glória do Pai. Jesus cochilou algum minuto? Não. O propósito dele estava acima. Se tiraram uma foto fatalista, a visão do Filho de Deus não era somente de sobrevoo, mas era de sondagem, de perscrutar, de esquadrinhar. É o Deus que sabe, que conhece todas as coisas. Que com uma pergunta ele desmontava o seu auditório. Os mais sábios, os mais entendidos ou os mais simples, porque ele tinha autoridade, porque ele tinha poder, e nós precisamos orar para sermos revestidos desse poder de Jesus. Versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Todas as coisas debaixo dos seus pés. Está relembrando novamente o Salmo 110. Depois você pode ler em casa. O termo pôs aqui é hipotasso, significa subordinar, colocar em sujeição, controlar para o devido fim. Ele triunfou, ele reina, a vitória do Cordeiro, a vitória é completa de Cristo, a vitória de Cristo é a vitória da igreja. Nós entramos num caminho de um Deus que já venceu, o qual ele se submete a todas as coisas. A igreja se submete ao cabeça. E se as coisas se submetem ao cabeça, todas as coisas se submetem ao corpo do cabeça, que é a igreja. Aleluia! Todas as coisas. Jesus está despedindo os discípulos, vai dizer: olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O meu poder está a serviço da igreja. Nós estamos lutando com espada de pau, meus irmãos, ao invés de lutar no poder de Deus. Que Ele tenha misericórdia de nós. Versículo 22, a parte B: e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. O Deus Pai colocou Jesus sobre a igreja, o cabeça, no sentido mais amplo, o mestre dos homens, o Senhor, o dono da igreja, a pedra principal, onde todo prédio é construído, e sem ele nada prevalece, o cabeça. E essa é a primeira menção de Paulo nessa carta, do cabeça da igreja, ou a cabeça da igreja. Paulo vai continuar desenvolvendo esse tema durante toda esta carta.
porta. E diz o texto, o deu à igreja, foi colocado para ser o cabeça da igreja, ou seja, a igreja foi entregue ao seu devido dono, que nos comprou com seu sangue. Com seu sangue. Passou no caixa, pagou a conta, ela falou, a sacola é minha, a igreja é minha. A igreja é do Senhor Jesus, por isso as portas do inferno não prevalecem contra ela. A igreja é do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus não é presbiteriana, não é batista, não é assembleiana, é do Senhor Jesus. Não é do pastor fulano de tal, não é do ministério de ciclano, é do Senhor Jesus. Somos cooperadores, mas Ele é o dono, o dono. Versículo 23. A qual é o seu corpo, agora o mistério mais extraordinário é revelado. O qual é o seu corpo, a união mística de Cristo e sua igreja, Ele o cabeça, a igreja seu corpo. Paulo utiliza aqui uma figura, é para falar mais do que apenas indica, é para falar de uma relação maior, a união completa da igreja com o Senhor Jesus, a absoluta identificação dos crentes com Ele, a noiva e o noivo, a relação de unidade que há, só existe um porque existe o outro, é o que se complementa, é o que forma, é a plenitude. Esta união é a união financiada pelo Pai. Podemos dizer que Ele é o juiz de paz na história, em que diz assim, eu vos declaro marido e mulher. E o que Deus juntou, o diabo não pode separar. Quem está unido a Cristo, está unido eternamente. Vai perseverar. Perseverança dos santos aí, ó. Tema importante. Versículo 23, a plenitude daquele que enche todas as coisas, aquilo que está cheio e capaz de encher e preencher todas as coisas. Ele só enche porque Ele está cheio. Preste atenção, Ele só enche porque Ele está cheio. E Ele enche e Ele continua cheio. Isso é plenitude. Isso é plenitude. Jesus várias vezes usou esses termos para falar sobre sermos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sempre, quanto mais eu dou, mais eu tenho. Essa experiência de plenitude com Cristo. A igreja aqui, ela é a contínua revelação de sua vida na forma humana, é a expressão máxima de sua generosidade, é a igreja. A igreja é um presente para o universo. A igreja é o que lhe agrada. É a delícia do filho, é a igreja. Quem toca na igreja, toca na menina dos olhos de Deus. Não há um mártir que tombou em vão, não há uma lágrima de um crente que foi lançado em vão. Jesus colhe tudo isso. Vai retribuir a cada um o que fizeram com a igreja, porque Ele é um noivo ciumento, e a Escritura diz que Ele tem ciúme da sua noiva, Ele tem ciúme da sua noiva. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. A cabeça por si só carece de utilidade. Uma mente e um cérebro isolado não servem absolutamente para nada. A cabeça deve ter um corpo pelo qual ela possa dirigir, e esse corpo é a igreja. Paulo está falando, esse é o mistério dos tempos que também foi revelado. Uma frase que eu anotei aqui, interessante: a igreja é literalmente a mão para realizar a obra de Cristo, os pés para realizar os seus recados, é o correio de Deus, e a voz para pronunciar suas palavras, é a igreja. A igreja, esse é o método dele. A igreja. A igreja. Podemos concluir como entendendo como tem sido o conteúdo das nossas orações. O que você vê nesta oração? Qual é o pedido de Paulo?
Diz o texto que Paulo ora pelos crentes. Qual é a oração do apóstolo Paulo? Enquanto muitas vezes oramos por comer, beber e vestir, é o que está lá em Mateus 5, isso que afadiga o coração do homem, isso é a ansiedade do homem. O Senhor Jesus mesmo ensinando a respeito disso. Ele falou: observe os lírios do campo, não tecem, nem fiam, contudo, nem Salomão se vestiu como qualquer deles. Observai as aves dos campos, não plantam, não ceifam, não ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste sustenta. Por que vocês estão vivendo ansiosos? Por que vocês estão orando errado? Os gentios, o povo que não compreende, que não teme a Deus, que não ama a Deus, que não tem um Deus vivo e verdadeiro, é que se preocupam com essas coisas. Vocês não podem se preocupar assim, se afadigar assim. Nosso Pai Celeste sabe que vocês precisam dela. E antes que lhe pensais, Ele já determinou. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. O que nós buscamos na oração? O reino de Deus. Outro nível de oração. Preste atenção como você tem orado, meu irmão. Paulo nos dá aqui uma aula de oração, que é uma oração altruísta, uma oração por valores mais altos, eternos. O conteúdo precisa fazer parte das nossas perseverantes orações. Qual é o conteúdo da nossa oração? O que nós queremos encher o cálice de Deus? Seu filho precisa pedir uma madeira para você dar? Meio-dia o almoço não vai estar pronto. 3 horas da tarde não vai ter o café da tarde. Você não providenciou roupas para ele, não tem horário para banho. Você não leva e traz da escola. Você não exerce o cuidado paternal ou maternal. O pai faz isso. Mas entre uma refeição e outra, entre um revestimento e outro, entre um banho e outro, entre um passeio e outro, qual é a conversa que você tem com seus filhos? Qual é a conversa que você tem com seus pais? Qual é o seu relacionamento com Deus entre um e outro? O que você tem buscado do Pai? Sua comida? Bebida? Vestes? Saúde? Paulo está dizendo: sobe o nível, irmão. Você está num degrau de baixo. Ora por outras coisas. Ore para ser cheio de Deus, para ter a mente de Cristo, para Ele iluminar os seus sentidos, para você ter a visão do Cristo. Ore para ser revestido de poder, para que você realize as obras de Cristo com o poder de Cristo, para a glória do Deus Pai. Podemos ver que a verdadeira oração, ela inclui uma abundância de louvor, uma busca por iluminação, um enchimento de poder do Espírito. Só podemos receber daquilo que pedimos. E a sua promessa é que Ele nos dará se lhe pedirmos do seu Espírito. O que nós temos pedido? A adoração ao Pai deveria vir antes de tudo em nossas orações. Antes de tudo. Talvez, quando nos afadigarmos em oração, nós vamos nos perder tanto em adoração, buscando ser cheios de Deus, que nós não vamos nem lembrar de pedir, porque enquanto adoramos, Ele vai dando ordem aos seus anjos, e valorosos em poder vão executando as suas ordens, as coisas vão surgindo, vão acontecendo, e você fala: Pai, mas eu nem pedi. Mas eu sei que você precisa.
Como você buscou o meu reino, deixa que as outras coisas eu acrescento. Você deu start. Você deu start. Ah, como nossa vida podia ser diferente se nós orássemos assim. Se você quer afinar a sua vida de oração com esta palavra, vem à frente, nós vamos orar juntos. Enquanto nós cantamos essa canção, vem à frente, fique de pé. Falei, eu quero afinar minha oração com a oração de Paulo aqui, os Efésios. Vem à frente no nome de Jesus. Eu queria orar por você. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Os presbíteros, por favor. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia, declare isso. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Ó Todo-Poderoso, nós te louvamos nessa noite. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor Jesus. Nós nos rendemos ao nome santo de Jesus, o nome que está acima de todo nome, aquele que governa, que reina, o Rei dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ó Senhor Jesus, tributamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus Pai, nós bendizemos o nome do Senhor. Obrigado por Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo que nos ilumina para compreendermos Tua palavra, para ouvirmos Tua voz. Pedimos que o Senhor possa nesta noite afinar a nossa vida de oração com esta palavra. Vem iluminar os olhos do nosso coração, dos nossos sentidos. Vem nos encher do Espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento de Cristo. Vem nos revestir de poder, no nome de Jesus. O poder que ressuscitou o Teu Filho. O
poder que uniu a igreja e o Cristo, a cabeça e o corpo. Reveste a igreja de autoridade, de poder, de unção, e muda o conteúdo das nossas orações, ó Pai. Nos ensina a pedir segundo a Tua palavra, a sermos intercessores, a adorarmos o Senhor em todo o tempo, aprofundar a nossa vida no Senhor, em nome de Jesus. Abençoe teu povo que aqui está, reveste de poder, de autoridade, de graça, dirige, sustenta. Ó Santo Espírito de Deus, venha sondar os nossos corações, venha sondar a nossa mente, venha descortinar tudo aquilo que está encoberto, que nós não percebemos, que não vemos, para que ao orarmos segundo essa Tua vontade, segundo aquilo que o Senhor está vendo, ó Pai, e ao olharmos para os campos, que nós possamos ver brancos para a colheita, e ao olharmos para os problemas, nós possamos ver alguém assentado, e esse alguém é Jesus, o nosso Senhor e Salvador, governando, e que o Senhor coloque debaixo dos pés da igreja, porque debaixo de Cristo já está todas as coisas. Reveste autoridade, de graça, de poder no nome de Jesus. Perdoe-nos todas as vezes que nós temos orado segundo a carne, egocêntricos, buscando coisas tão passageiras, supérfluas. Nos ensina a orar segundo os valores do reino do Senhor. Queremos buscar o Teu reino e a Tua justiça, e nós precisamos muito que o Senhor possa nos assistir nisso, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa assistir em nossas orações, porque não sabemos orar como convém. Nos ensina a orar como o Senhor ensinou os Seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, Teu é o poder e a glória para sempre. Amado irmão, ide em paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus repousa sobre nós, sobre o povo de Deus parado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Nós vamos terminar cantando uma canção, hino 299, estarei à porta com o pastor Anderson para cumprimentar os irmãos, junto com os presbíteros. Boa semana para você, Deus te abençoe em nome de Jesus.